Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, muito especial, Jorge, a você, todos os nossos amigos ouvintes e também internautas, pessoal que está nos acompanhando aí através das ondas aí do YouTube. Um abraço muito especial a todos e também pessoal que está ligadinho no meu Instagram. Muito obrigado pela companhia. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial que vem chamando muito a atenção, que é o trabalho de resgate de animais durante essa tragédia climática lá no Rio Grande do Sul. E como mudou o comportamento do ser humano com relação a isso, né, Mazinho? Verdade, Jorge. Se nós pegássemos há um tempo atrás, não haveria tanta preocupação com a questão dos animais, né? Só nós lembrarmos aí, evidentemente, né? Principalmente as décadas aí de 80 e 90, enfim, e evidente que sempre sofreram, né? Então que bom que as coisas evoluem, a população também vem evoluindo substancialmente e essa corrente muito positiva, né? Claro que o ser humano sempre é prioridade, a gente entende isso perfeitamente e todos nós estamos lutando para que o povo gaúcho saia dessa situação o mais breve possível. Mas é evidente que os animais também estão sofrendo, precisam desse amparo. Então, eu, acima de tudo, acho que são anjos aí de plantão, essas pessoas, esses voluntários que são inúmeros, né, que se predispõem aí a arriscar a sua própria vida, inclusive a salvar um animalzinho tão indefeso, né, situações tão tristes. Quem está acompanhando aí pelo noticiário tem visto, né, resgates os mais diversos, né, aí o cavalo caramelo, né, que no fundo é uma égua, acabou aí sendo bem propagada a nível nacional, mas é só um detalhe de tantos e tantos e tantos casos que acabam nem sendo filmados, nem gravados, nem registrados, mas tantas e tantas pessoas que fazem realmente aí esse resgate que é tão importante. Eu me lembro muito, Jorge, da tragédia aqui em Blumenau em 2008, quando eu, inclusive o nosso querido, inesquecível Ivo Radles, andávamos pelas ruas lá de Itupava Norte, basicamente soltando aí os animais da coleira, soltando os animais aí que estavam presos, e aquela questão ali era o deslizamento, principalmente, né? Vamos lembrar que não era enchente em especial, mas o deslizamento. E aí as pessoas saindo de casa, muitas vezes na madrugada, na escuridão, e eu tenho certeza que assim como eu e o Ivo, muitas pessoas aqui em Blumenau também fizeram isso, né? Soltando ali os animaizinhos da coleira, soltando da corrente, ainda tínhamos muito essa prática. É uma outra coisa que vai devagarinho acabando, Jorge, isso é muito importante, as casas vão sendo muradas, vão sendo cercadas, e aí você vai acabando com a coleira, com essa questão da corrente, toda essa parte ali que não traz nada de positivo ao animal, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes fica ali numa condição de chuva ou de calor intenso, enfim. Então é bom realmente mudar esse cenário e que bom, a gente está avançando significativamente e as coisas realmente estão melhorando, mas ainda é muito caótico o cenário no Rio Grande do Sul e ainda precisamos de muito auxílio nesse sentido, Jorge. E por falar nisso, né, nós estamos agora com o delegado Egídio Ferrari, né, que esteve lá nesse trabalho de resgate de animais. Delegado, bom dia, obrigado pela participação conosco. Bom dia Jorge, bom dia Mazinho, bom dia a todos os ouvintes também. Obrigado também pela oportunidade. Explica pra gente como é que foi esse trabalho, né? O senhor esteve no final de semana nessas áreas alagadas no Rio Grande do Sul, né, delegado? Sim, é verdade. O que aconteceu é que nós, assistindo daqui, e embora tenhamos também ajudado com doações, com outros recursos, e eu comecei na quinta-feira uma grande campanha para fazer a coleta, né, de mantimentos, alimentos, água, roupas, produtos de higiene, de limpeza, para a gente encher uma carreta e levar isso para lá, né, para efetivamente colocar a mão na massa, como a gente diz. E nesse meio tempo, de quinta para sexta, o deputado federal de São Paulo, também delegado de polícia lá, o Bruno Lima, me disse que estaria vindo para Santa Catarina para que a gente pudesse ir lá pessoalmente verificar como é que está a situação e fazer ainda mais. Então eu o acompanhei. Na sexta-feira, bem cedo, a gente partiu para o Rio Grande do Sul, passamos em Porto Alegre e Canoas, né? A situação muito triste, as cidades debaixo d'água mesmo, muita gente desaparecida, foram encontrados, inclusive, quando a gente estava lá, dois corpos, né, de duas pessoas dentro de uma residência, muitos animais mortos, bastante gente, pessoas para serem resgatadas naquele momento, no sábado, no domingo. Nós tiramos ali umas duas pessoas das casas, ajudamos, só que não eram casos assim extremos, né? Eram aquelas pessoas que moravam num apartamento um pouquinho mais alto, uma casa maior, mas queriam sair porque já estavam 5, 6 dias dentro de casa. Levamos bastante mantimentos, água, alimentos, para essas pessoas que preferiram
ficar nas suas casas, né, porque não queriam deixar. Está sim ocorrendo uma onda muito grande de furtos lá nas cidades, nas casas, nas localidades que estão alagadas. Então as pessoas preferem ficar nas suas residências. A gente também leva esses mantimentos e todos os voluntários que estavam lá. E também é isso, o nosso projeto, o maior projeto do Brasil de luta contra os maus tratos aos animais, que é o Cadeia para Maus Tratos. A gente também colocou as equipes nos barcos e fazia essa coleta e resgate dos animais. Tinha os animais que estavam ali 4, 5, 6 dias praticamente sem comer, sem beber água, que as pessoas saíram às pressas das residências, acabaram ficando, a água subiu demais e não tinham mais como acessar esses animais. Foram pelo menos 70 animais resgatados pela nossa equipe do Cadeia para Maus Tratos lá. Muito, muito triste a situação. A gente está continuando a nossa campanha de arrecadação para poder, né, levar um pouquinho de esperança aqui ao povo gaúcho, aos nossos irmãos do Sul. Deputado Egídio, prazer em falar com você. Eu queria abordar um pouquinho em relação a essa questão seguinte, né? Quando resgata aí os animais, para onde é que eles estão indo? Como é que eles estão controlando isso lá? Porque, de fato, a gente observa que os números são grandes, tanto de animais que são resgatados, como, infelizmente, até mesmo de animais mortos. Então, principalmente esses resgatados, como é que tem sido tratado isso aí posterior ao resgate? Nós temos o envolvimento de muitos voluntários, né? De pessoas, de ONGs, a prefeitura dando o apoio também no que pode. Então eu visitei 2 grandes centros, um na Ubra, né, em que estava também recebendo os animais. O município de São Paulo mandou para lá toda uma estrutura e montou um hospital veterinário de campanha lá no campus da Ubra, da Universidade de Canoas, e também um outro local que estava sendo utilizado lá. Mas assim, um lugar desse tinha mais de 1.500 animais já. Se não fosse o trabalho, né, das pessoas, dos voluntários, e organizando, fazendo as casinhas, né, colocando comida, identificando esses animais, ficaria muito complicado. Mas ração tem chegado, sim. Nós estamos fazendo agora aqui uma campanha também, nós vamos mandar um veterinário amigo nosso, parceiro nosso do nosso projeto. Ele vai ficar aí pelo menos 2 semanas lá no Rio Grande do Sul, vai primeiro para Canoas, depois a gente vai ver se ele vai para outra cidade, porque é preciso fazer esse trabalho de auxílio e a gente está levando muitos medicamentos. Só seringas foram mais de 7 mil que a gente já conseguiu comprar com a ajuda dos amigos, né, e das pessoas que estão ajudando. Enfim, então esses animais eles estão sendo colocados nesses abrigos provisórios. Muita gente que saiu das casas procura os abrigos para tentar localizar os seus animais de estimação. Isso tem acontecido bastante. Infelizmente, outras pessoas que perderam absolutamente tudo, né, têm dito que, olha, eu não tenho nem condições mais de permanecer com os meus animais, e aí vão deixar nos abrigos. Vai ter que ser feito uma grande campanha de doação desses animais. E também, um outro tanto também muito triste, que a gente já encontra os animais mortos. A gente foi numa residência em que falaram, tinha uma senhora que ela disse, olha, eu tenho pelo menos 14 animais lá na minha casa, a gente teve que sair às pressas. Ela deixou carro na garagem, deixou tudo, perdeu absolutamente tudo. E a gente chegou nessa casa e todos já estavam mortos, eram 14 cães. Então, assim, a situação bastante triste, bastante delicada, mas eu tenho visto esperança porque muita gente está se envolvendo. Mazinho. Eu queria até destacar isso, deputado, eu chamo de anjos de plantão, né? Estas pessoas que com certeza devem estar se deslocando até de outros estados. Você citou São Paulo, eu conheço bem lá, inclusive o Hospital Veterinário, o doutor Ibanhes, toda a equipe lá que faz um excelente trabalho, da Anclivé para São Paulo, enfim, pessoas das mais diversas formas, né? Não apenas da área, mas voluntários mesmo, que eu imagino que deve ser emocionante ver esta corrente positiva lá na hora, verificando as pessoas realmente de mãos dadas e auxiliando todos a esse bem comum, né, deputado? Sim, verdade, Mazinho. Tu és uma referência quando a gente fala em proteção animal, né, por todo o teu trabalho, teu histórico, então realmente consegues entender, né, de quão importante é a gente poder trabalhar nesse sentido. E lá tinham paranaenses, muitos catarinenses, Mazinho e Jorge. Eu encontrei pessoas aqui de Timbó, né, pessoas de Blumenau, de Florianópolis, da Palhoça, de Santo Amaro, enfim, do sul do estado, muito catarinense se envolvendo. Voluntárias da causa animal que saíram na sexta-feira à noite, dessa sexta-feira durante o dia, chegaram lá por volta das 11 da noite de sexta-feira, trabalharam 12 horas seguidas, virando a noite,
e voltaram sábado do meio-dia, fizeram assim um bate-volta, né? Então é impressionante, mas eu preciso registrar aqui, porque eu testemunhei a falta do poder público num plano de contingência, num plano de ação, porque os voluntários agiam por conta, sabe? Faltava, assim, aquela coordenação de um movimento, e essa coordenação tem que ser feita pelo Estado. Se fosse um representante da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, enfim, né, da Prefeitura, de algum órgão público, precisava ir lá e orientar. O que acontecia? Às vezes a gente ia levar mantimento para uma família, ela disse, não, acabaram de trazer, e às vezes outra ficava sem. Né? Quando a gente ia fazer um resgate de algum animal, a gente chegava lá, tinha 3, 4 barcos chegando ao mesmo tempo, enquanto em outros endereços não estavam indo. Né? Por quê? Porque eram os voluntários fazendo, aí pedia para várias pessoas fazerem, a gente organizava e saía. Então faltou muito de logística dessa organização, que eu acredito que nos dias seguintes isso deve também, né, melhorar, mas eles vão precisar ainda de muita ajuda para reconstruir, para limpar a cidade, porque a quantidade de lama, a quantidade de sujeira é muito grande. Deputado, claro que o momento lá é muito triste, né? Mas o que já dá para a gente tirar de exemplo, né, para que todos consigam avançar com tudo isso que está acontecendo? Olha, primeiro é a resiliência, né? Quando eu chegava lá, eu falava que era de Blumenau, então as pessoas diziam, poxa, Blumenau, vocês já passaram por isso, vocês sabem como funciona. Eu disse, realmente a gente já passou por várias situações dessas, tristes, difíceis, mas a gente precisa sempre se reerguer. Né? Essa é o nosso dia a dia, a nossa realidade da região. Então o que fica é essa esperança que as pessoas têm, né? Elas só querem que aquelas águas baixem, e até no domingo que estava lá ainda não havia baixado e estava chovendo muito, né? Então pelo contrário, até aumentou um pouquinho a quantidade de água nas estradas da enchente, mas fica assim essa vontade das pessoas, elas só querem que aquilo termine, sabe? Que aquilo baixe de uma vez e que elas possam limpar suas casas, voltar para os seus lares, e que realmente saíram assim a grande maioria só com a roupa do corpo. Como eu disse, a água subiu muito rápido, então era moto na garagem, veículos, os carros nas garagens, não deu tempo de tirar nada, absolutamente nada. E aí agora vem um monte de... Quando a água baixar, né, ainda vem tudo isso pela frente. Mas, deputado, o senhor falou aqui e lembrou muito bem de que as pessoas saíram e os animais, muitos acabaram ficando, né? Então, nem nós aqui, eu acredito, com toda a experiência que a gente já teve com esses eventos climáticos, talvez tenhamos um plano nesse sentido, né? Dos animais, de uma atenção especial com os animais. A gente tem vários planos aqui que são aplicados. Eu não sei, talvez eu esteja aqui falando uma bobagem, né? Mas eu nunca ouvi falar de um plano com os animais, como cada um deve se comportar com o animal. E até o próprio cidadão, ele tem um conhecimento e ele mesmo, né, montar um plano estratégico, se ele mora em um local que corre risco de alagamento ou deslizamento, de ação com o animal que ele tem em casa, né, deputado? Sim, realmente, a gente precisa ter essa forma de agir, né, que a gente chama de um plano de ação, um plano de contingência, enfim, também para cuidar dos animais. Lá realmente foi um caso bem atípico, porque a água subiu muito rápido. Imagens de câmera de segurança mostram às 1h30, 1h40 de um determinado de água começando a subir, às 3 horas já estavam mais de 1,5 m, 2 metros. Aí não tira mais ninguém, e dali para frente foi muito rápido. Então quando chegava um helicóptero, chegava um barco, eles acabavam, né, tirando as pessoas, os animais foram ficando muito tristes, muitos ficaram amarrados, né? Então quando a água não sobe talvez tão rápido assim, dá tempo de pensar um pouquinho e de tirar, né, todas as pessoas, os idosos, as pessoas com deficiência, né, com dificuldade de locomoção, e também os animais. A gente precisa ter esses planos. Eu também te digo que eu desconheço se Blumenau existe um plano desse, mas a gente vai sim procurar o poder público, conversar para ver se existe algo nesse sentido, porque é muito importante, né? Para onde levar, o que fazer naquele momento de estresse, né? No momento da urgência, e depois as coisas vão caminhando por si só. Se me permite, deputado, e Jorge, só para complementar, na realidade, Jorge, quando eu estava ainda, no fim, basicamente, dessa minha gestão à frente do CEPREAD, nós implantamos a questão dos abrigos
um projeto piloto na ocasião para receber exatamente os animais, porque essa é a grande dificuldade de tirar as pessoas dos lares no momento mais dificultoso, né, perigoso por conta dos fenômenos naturais. É para onde eu vou e o meu cachorrinho como é que fica? E aí o cachorro nunca poderia acompanhar o gatinho, enfim. Então, nós já temos alguns abrigos em Blumenau que possibilitam a chegada de animais. Mas precisamos ampliar, deputado. Essa é uma proposta que é importante, sim. O senhor, como autoridade, como nosso representante na Assembleia Legislativa, é uma proposta que tem que ser ampliada. Ou seja, porque não todos os abrigos poderem oferecer essa opção, de alguma forma serem trabalhados, porque facilita a questão do deslocamento. Você não consegue, muitas vezes, cruzar uma cidade de uma ponta a outra para poder levar um animal de estimação, e aí realmente você fica numa situação difícil e a pessoa, evidentemente, com o coração partido, às vezes até se nega a se retirar do imóvel. Enfim, foi um projeto à época embrionário, teria que ter avançado e eu acho que é importante que isso realmente tenha prosseguimento. Eu só queria, já emendando com essa questão, deputado, basicamente aí nossa entrevista já vai indo para o final, mas também que o senhor destacasse, né, atualmente aí na Assembleia, o que o senhor tem feito em relação aí à defesa dos animais, porque é inegável o seu contato, a sua proximidade com a causa, inclusive a sua plataforma de atuação, e aí eu queria também que o senhor pudesse, né, nos esclarecer nesse sentido, porque sempre é muito importante também ouvi-lo em relação a isso. Ótimo. Nós chegamos à Assembleia Legislativa com uma proposta e um projeto, como disse, é o maior do Brasil, em que Santa Catarina eu sou o representante, do Cadeia para Maus Tratos. Então esse foi o nosso foco também muito forte, em atuar lutando contra os maus tratos. E como isso é possível? Né? Num trabalho em conjunto com as prefeituras, então nós temos viajado centenas de municípios já de Santa Catarina, ou eu pessoalmente, ou membros da minha equipe, para conversar com as prefeituras, com as câmaras municipais, os vereadores, ou seja, os representantes, né, apresentando planejamento, apresentando projetos de lei que podem ser implementados nos municípios para ter a fiscalização, né, dos casos principalmente de maus tratos. E na Assembleia Legislativa também, vários projetos de minha iniciativa para que a gente possa efetivamente, né, cumprir o que a lei determina. No Brasil, infelizmente, a gente tem aquela máxima de que a lei não pegou. Né? Isso é um absurdo, porque nós temos lei para que a gente possa cumprir as regras, mas às vezes essas leis não são cumpridas. E aí a gente conseguiu uma conquista muito grande da primeira delegacia de Santa Catarina de proteção animal, aqui em Florianópolis. Foi um projeto piloto para ver como funcionaria. Ela atende 11 municípios, então é uma delegada de polícia, escrivães, investigadores da Polícia Civil atuando exclusivamente numa delegacia especializada no combate aos maus tratos, no combate, na verdade, na proteção dos animais. Isso deu tão certo, Mazinho, que eu, com alegria, eu consigo até aqui falar pela primeira vez publicamente em que nós vamos agora criar, a Polícia Civil decidiu criar por um decreto do governador Jorginho, mas a pedido do nosso mandato, a pedido do delegado-geral, delegado Ulisses, para que nós tenhamos, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, departamentos de Polícia Civil. Né? E no caso de Blumenau, Joinville e aí Florianópolis já existe, nós teremos dentro desse departamento uma delegacia também especializada na proteção dos animais. Então essa é uma grande conquista, não é fácil, né? Então nós temos delegacia especializada no combate ao tráfico de drogas, delegacia especializada na defesa da mulher, né, do idoso, do adolescente, da criança, e nós vamos também, além dessas unidades, delegacia especializada, por exemplo, na investigação de homicídios, nós vamos ter também uma delegacia especializada na proteção dos animais. Isso é muito importante, porque já está muito comprovado, eu preciso sempre ressaltar isso, que a pessoa que pratica a maldade, pratica uma crueldade contra os animais, tem estudos do FBI, isso chama-se teoria do link, ou teoria do elo, em que liga, né, faz essa ligação entre a pessoa que pratica a crueldade contra os animais, ela também é capaz de praticar uma crueldade semelhante contra outras pessoas. E os dois casos mais graves de Santa Catarina, de ataque a creches, né, de morte de crianças, que aconteceu no município de Saudade e aconteceu no município de Blumenau, a nossa cidade, os dois casos, os dois autores dessa atrocidade tinham antecedentes por violência contra os animais, né, ou seja, maus tratos aos animais. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho, com muita atenção, porque isso é um caso muito sério. Deputado, eu acho fundamental e parabenizo aí pela iniciativa, porque de fato é histórica e vem ao encontro exatamente de uma demanda que é extremamente grande, né, de maus tratos, de crueldade, e faz com que a população possa acreditar
né, no órgão que ela então possa de fato denunciar e que seja investigada. Acho que isso é primordial. E já tem data para essas equipes começarem a trabalhar, deputada? Estamos esperando apenas a agenda do governador Jorginho para que o decreto seja assinado. Nós queremos fazer um grande evento em Blumenau, né, para que a Polícia Civil tenha isso. Eu também consegui uma nova delegacia, a primeira delegacia de polícia também. Falo aqui em primeira mão para vocês. Estou empolgado hoje, estou contando tudo para vocês. Primeira delegacia de polícia de Blumenau vai sair da frente do Pedro II, né, uma vergonha para o poder público, uma vergonha atender um cidadão naquele prédio e uma vergonha para um policial ter que submeter a trabalhar num ambiente daquele. Ela está indo para dentro da delegacia regional, na Humberto de Campos, de forma provisória, vai atender as pessoas lá e depois vai para aquele prédio na 15 de novembro, que vai ser todo reformado, o prédio da antiga exatoria fiscal, próximo ali do edifício Brasília. Então temos trabalhado muito, mas essas novas unidades, que inclui a Delegacia de Proteção aos Animais, deve sair, né, quem sabe ainda em maio, no máximo junho. Perfeito. Excelentes notícias e agradecemos, inclusive, essa exclusividade que nos auxilia bastante, inclusive, para orientar bem a nossa população. Deputado, queremos agradecer, né, Jorge, essa conversa tão especial, parabenizar pelo seu empenho de ter ido ao Rio Grande do Sul. Acho que esse movimento Cadeia para Maus Tratos, ele é essencial e, acima de tudo, a gente que está no dia a dia sabe o quanto ainda precisamos avançar, deputado, e esses são passos importantes para que a população vá ganhando confiança, acima de tudo, e vá entendendo, né, aqueles maus caráteres que acham que prejudicar um animal nada acontece, que eles de fato comecem a ficar espertos, porque eu acho que é tudo que o cidadão de bem quer, deputado, que essas pessoas sejam severamente punidas e os animais possam realmente ser respeitados. Porque eu sempre digo, nem todos são obrigados a gostar, mas ninguém tem o direito de maltratar. E é isso, dessa forma a gente pode conviver de forma pacífica e a sociedade evoluindo acima de tudo. Então, muito obrigado aí pelo carinho e por ter nos atendido. Obrigado, Mazinho, obrigado, Jorge, né, pela oportunidade de poder falar de temas tão importantes. E para você, Mazinho, ainda digo que Blumenau, né, nós precisamos muito ainda também do teu trabalho, né, em todo o trabalho social que você já fez, continua fazendo. E parabéns aí também por ser um destaque, uma referência para a gente. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, deputado Egídio Ferrari, falando com a gente, né, sobre essas ações no Rio Grande do Sul. Mas então ganhamos uma delegacia especializada nas causas animais. A gente já tem a delegacia de trânsito que já tem também essa questão das causas animais. Agora, segundo o deputado, vai ter uma delegacia única especializada. O deputado também anunciou que está sendo transferido para a delegacia regional, né? Nesse momento, provisoriamente, a primeira DP, a primeira delegacia de polícia. Isso deve acontecer nos próximos dias, né? Até que o prédio da antiga exatoria, aqui na rua 15 de novembro, tenha a sua reforma concluída para abrigar a delegacia de forma definitiva. Sabe, Jorge, de fato, essa parte investigativa ela é tão mais importante do que a própria delegacia, porque registrar o boletim de ocorrência, o cidadão consegue fazer até pela internet. O problema é esse, investigar. Equipe para investigar, pessoas que vão atrás. Eu lembro a época do CEPREAD, Jorge, nós perdíamos um tempo absurdo. Quando eu falo perdíamos, é porque as demandas são inúmeras. Então, se você pudesse só se concentrar na investigação, as coisas avançariam mais e a população vai ganhando realmente confiança. Ela vai percebendo, olha, está acontecendo. E aí ela vai denunciando, ela vai dando elementos. E essas pessoas que cometem esses crimes, elas vão retrocedendo. Então, isso sim, eu acho assim fantástico você ter policiais destinados à investigação, porque daí realmente as coisas vão sendo esclarecidas. Acho que é tudo que nós precisávamos. Então, fico muito, mas muito feliz mesmo. Tenho certeza que tantas pessoas, Jorge, que tantos anos batalharam, que dedicaram a sua vida em prol da defesa do bem-estar animal, outras que nem estão mais entre nós, mas de fato a gente começa a avançar. E isso é acalentador. Então, talvez seja a nossa grande notícia do dia. Claro que sim. Obrigado, Mazinho. Ótima semana. Que agradeço. Mais uma vez, Jorge, um abraço muito especial a você, a todos os nossos amigos ouvintes, internautas. Um abraço e um bom resto de semana a todos. Eliomar Russo e o Mazinho aqui com o nosso quadro Animais da Cidade.